Olá! Na nossa leitura de hoje, dia 121, vamos mergulhar em três histórias que à primeira vista parecem bem distantes, mas que têm uma conexão muito forte. A grande questão que une tudo hoje é essa. O que acontece quando as melhores intenções são totalmente mal interpretadas? Quando um gesto de fé, um ato nobre, é visto da pior forma possível. É exatamente esse drama que a gente vai explorar agora. Então, para começar, as leituras de hoje nos colocam diante de três situações muito poderosas sobre o que significa dar testemunho sob pressão, sabe? Situações onde a verdade precisou lutar para ser ouvida no meio de um monte de acusações e mal-entendidos. Nossa primeira parada é lá em Atos, capítulo 14, na cidade de Listra. A cena é a seguinte: Paulo e Barnabé, movidos pelo Espírito, fazem um milagre incrível e curam um homem que era aleijado desde que nasceu. Só que a reação da multidão, nossa, é chocante. Em vez de glorificarem a Deus, eles tentam adorar os homens. Agora a gente dá um salto no tempo e vai para Josué capítulo 22. As tribos de Israel que ficavam a leste do rio Jordão estão voltando para casa depois de cumprirem sua missão. E no caminho eles constroem um altar enorme. Para eles aquilo era um símbolo de unidade, mas para o resto de Israel, aquilo foi visto como um ato de guerra, de traição a Deus. E por fim, em Jó, capítulo 31, a gente encontra um testemunho que é profundamente pessoal. Jó, que está sendo acusado pelos amigos de ser um pecador em segredo e que por isso merece todo aquele sofrimento, faz a sua defesa final. E ele coloca a própria vida como prova da sua integridade. Uma vida que foi completamente mal interpretada. Ok, o cenário está montado. O ponto crucial é como esses personagens reagiram. Como é que eles defenderam a verdade diante de acusações tão sérias? É aqui que a história fica interessante de verdade. Voltando lá para Listra, a multidão olha para Paulo e Barnabé e não vê dois homens. Eles enxergam deuses gregos que desceram à terra, Zeus e Hermes. A distância entre o que eles estavam vendo e a realidade, nossa, não podia ser maior. Isso mostra como a verdade pode ser distorcida num piscar de olhos. A reação de Paulo é imediata, é visceral. Eles rasgam as próprias roupas, que eram um sinal de horror, de luto, e correm para o meio do povo. O desespero na voz deles é quase palpável, sabe? O objetivo nunca foi receber glória, mas sim apontar para o Deus vivo que os enviou. Em Josué, a situação era igualmente explosiva. O resto de Israel já estava se preparando para guerrear contra os próprios irmãos. Imagina só uma nação inteira à beira de uma guerra civil por causa de um mal-entendido. A acusação era seríssima: rebelião, construir um altar para competir com o de Deus. Mas a verdade era exatamente o contrário. As tribos do leste explicam com calma: gente, esse altar não é para sacrifício, é um memorial, é uma testemunha visível para que no futuro ninguém pudesse dizer que eles não faziam parte do povo de Deus. Uma boa conversa, uma explicação clara da intenção, desarmou uma catástrofe. E aí a gente chega em Jó. Sem ter como provar sua inocência por fora, ele apela para o testemunho da própria vida. Ele basicamente faz um juramento listando tudo aquilo que ele fez questão de evitar. Ele não era só uma pessoa correta. Ele praticava ativamente a justiça, a generosidade, a pureza. A vida inteira dele era a sua defesa. Então, depois de passar por essas três narrativas tão distintas, mas tão conectadas, o que a gente pode tirar de lição sobre enfrentar julgamentos e mal-entendidos? Vamos resumir os pontos principais. São lições muito poderosas. Primeiro, a perseverança. Mesmo depois de ser apedrejado, deixado para morrer, Paulo não desistiu. Segundo, o poder do esclarecimento. Uma conversa honesta evitou um banho de sangue. E terceiro, o poder de uma vida íntegra. No final das contas, o que se vive fala muito mais alto do que qualquer acusação. E é aqui que tudo se conecta, o elo entre essas três histórias. O testemunho verdadeiro não é só aquilo que a gente fala em tempos de paz, mas o que se faz quando se está sob fogo cruzado. A fé se mostra na persistência diante da violência, na busca pela paz em meio à guerra e numa vida de integridade mesmo debaixo de acusação. Olha, se esta análise das escrituras de alguma forma contribuiu, fez sentido, fica o convite para curtir e seguir o canal Pneuma BR para continuar acompanhando nosso plano de leitura diário. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Assim como as tribos de Israel, que altar precisa ser construído hoje? Que atitude, que decisão ou ação visível pode servir como um testemunho de fé?
Algo que, mesmo que não seja compreendido de cara, aponte para uma verdade maior. Fica aí a reflexão. Até a próxima.